Fala galera, tudo bem com vocês aí? Tranquilo? É isso mesmo que você viu. Se você tem as qualidades que a província precisa, que a província quer, se você tem uma job offer, a província quer você. E no vídeo de hoje, basicamente, eu vou falar sobre o nosso processo no BC-PNP Tech Pilot, que é o processo provincial que abriu as portas para o Express Entry, né? O processo daqui da província de British Columbia, um dos processos. Então no vídeo de hoje eu vou contar sobre como foi esse processo, desde o começo até como a gente descobriu, até a gente pedir para o empregador, né? Eu pedi para o empregador se ele aceitaria arcar com a parte das documentações, até a entrevista de quase 1 hora com o governo que eu fiz pelo telefone, até a aprovação final. Então eu vou falar como é que foi um pouco desse processo aí. Bom, primeiramente como a gente descobriu esse processo, né? A gente descobriu pela consultoria, foi a consultoria que falou pra gente, pelo menos eu não sabia do BC-PNP, do programa provincial. Eu na minha ignorância não sabia, pra mim era só Express Entry. E aí quando a gente fez a primeira consulta com a consultoria, que eles falaram, nossa, mas o Augusto trabalha nessa profissão, ele se enquadra no BC-PNP Tech Pilot. Pelo que você está contando no que ele trabalha, pode ser que ele se enquadre. Aí que a gente começou a ver quais são os requisitos e tal, e aí que a gente descobriu o BC-PNP Tech Pilot, e aí começou a trabalhar em cima disso. Passarinho, mano. Isso não quer dizer que a única maneira de você descobrir os programas provinciais é por consultoria, muito pelo contrário. Pra gente a consultoria ajudou, né? Muito, porque sem a consultoria a gente não teria sabido do programa e não teria começado tão cedo. Por isso que no vídeo anterior eu falo que é importante você descobrir o seu caminho o mais rápido possível, né? Qual vai ser o seu caminho para migrar de vez para cá? É importante você saber, quanto mais cedo você saber, melhor, que você aproveite as oportunidades que você tem. Isso é muito importante, mas você pode, eu vou deixar no link aí, o link do BC-PNP Tech Pilot, com as profissões e tal, e você pode pesquisar e fazer por conta própria. Não, como eu disse, não tem regra, né? Você pode fazer, não é obrigatório você fazer por consultoria, é uma decisão sua. Bom, dito isso, qual foi o primeiro passo, né? Depois de realmente decidir esse caminho, a gente fechou o contrato com a consultoria, fez com a consultoria, e o primeiro passo foi, antes de tudo, de começar a juntar documentação e tal, foi pedir para o empregador, né? Ir lá, né, falar com a presidente da empresa onde eu trabalho, para perguntar se ela aceitaria arcar com as documentações. Já avisei que vai dar merda isso. E do que eu tinha entendido no começo, eu tinha entendido que era um processo assim, não que não seja simples, mas a documentação era mais simples. Na minha cabeça, pelo que eu tinha entendido nas conversas iniciais, era que seria somente uma carta lá falando a minha função lá, que eu me adequo e tal, e era isso, né? E aí a hora que eu cheguei lá para falar com a presidente, eu acabei passando isso, mas dá um nervoso, porque cara, a hora que eu mandei e-mail, queria fazer uma reunião e tal, pra falar sobre o meu PR, né? Aí já, a hora que fui chegar na sala dela, já deu aquela sensação, né? Aí, a hora que eu cheguei na sala, né? Ela já sabia qual que era o assunto que eu deixei no título da reunião, né? Que era sobre o meu processo. E na verdade, vocês vão ver aí, quem já tá aqui no mercado de trabalho, que essa questão, quando você tá no seu currículo, você tem um visto temporário, geralmente isso é discutido na entrevista, entendeu? Pelo menos nas entrevistas que eu fiz, geralmente chegava mais para a fase final, você via que a empresa estava interessada em você mesmo, isso acabava tornando parte do assunto. E o seu processo, o seu visto vai até quando? Você tem plano de continuar no país e tal? Então é isso que na entrevista mesmo foi perguntado para mim. E eu, no momento da entrevista, eu já falei, a gente tá aqui, minha esposa veio como estudante, a gente tem 2 anos, pode estender por mais 3 anos depois. Só que a gente, pela pontuação, né, que a gente tinha estimada, a gente provavelmente vai conseguir a residência permanente antes de vencer esses 5 anos no total, né? Então, acredito que está bem tranquilo. Então, quando eu falei isso com ela na entrevista, antes de ser aceito no cargo, né? Ela já sabia, né, da minha vontade de continuar, de pegar o PR logo e tal.
E então eu já comecei a conversa relembrando, né? E ela realmente lembrou disso que a gente conversou e tal. E aí eu falei, esse foi o ponto principal da conversa, né? Eu falei, ó, então, e aí a gente começou a fazer consultoria para ver as nossas possibilidades. A gente viu que tem esse programa provincial, que é um programa onde as vagas mais solicitadas da província, elas, né, pela província, a província quer que mantenham os talentos na província, né? Então ajuda muito na obtenção do PR. E a gente começou a conversar e tal, tentei explicar do que eu tinha entendido para ela, né? Do que eu acho de ponto importante para você chegar quando você chegar nesse ponto também de ter que falar com o seu empregador, é assim, se você não falou na entrevista, né, da sua vontade de querer continuar aqui e tal, você mostrar que você está fazendo isso, né, por vontade sua de continuar aqui e tal, né? Eles prezam muito por relacionamento, né? Você ficar na empresa por um longo tempo, então você também fala bastante disso, né? Que você, pô, eu pretendo ficar aqui bastante tempo, por um longo período, que isso vai ajudar. E também falei, né? Ó, a empresa não vai ter custo nenhum com isso, eu tô arcando com todos os custos do PR e tal. A única coisa que a empresa vai ter que se aceitar é a parte da documentação. Só que eu tinha entendido que era tipo, é só uma carta com as minhas funções aqui que se adequam, né? Coincidentemente, se adequam a um dos NOCs aí. E basicamente é isso. Só que não foi tão simples como a gente estava imaginando, né? Teve um pouco mais de documentação. E aí acabou que na hora ela aceitou. Falou, não, Augusto, tudo bem, claro. Mas a gente tem que acionar algum advogado, uma coisa do tipo da parte da empresa, sabe se tem alguma coisa disso? Eu falei que não, realmente não precisaria, né? É só a parte da documentação e tal. Então, nessa parte assim da primeira conversa foi tranquilo, né? E aí a partir daí, sabendo que a empresa estava apta a ajudar a gente com a documentação, aí a gente começou a seguir o processo, juntar os documentos, né? Até chegar a documentação para a empresa assinar. E aí, quando chegou a documentação, a gente viu que não era tão simples assim, né? Era uma simples carta, né? Foram uns 3 ou 4 formulários que a empresa teve que preencher e assinar. E aí, a hora que chegou, né, a presidente falou, Augusto, mas nossa, mano, era uma cartinha só e tal, né? Que tem uns 3 ou 4 formulários para assinar e tal. Tinha também mais o registro, tipo do primeiro registro da empresa no Canadá, né? Isso foi há 40 anos atrás, então a empresa teve que ir atrás disso também. Ela falou, pô, você falou que era uma cartinha, agora é 3 formulários, mais essa... Não sei onde eu vou ter que achar esse negócio aqui ainda, né? Meio que assim, né? Achei que fosse simples. Mas assim, naquele tom educado canadense, né? Eu falei, ó, me desculpa, do que eu tinha entendido, do que eu sabia era simples, mas acabou tendo um pouco mais de documento e tal. E aí foi muito legal a reação dela, assim, né? Na hora, assim. Então, a hora que eu entreguei os documentos para assinar e tal, né? Meio sem graça, assim, né? Aí, cara, ela falou, tá bom, Augusto, até quando tem que assinar? Porque aqui os canadenses são assim, cara, tudo é prazo, até quando, né? E aí eu falei, quanto mais cedo a gente conseguir providenciar os documentos, melhor para todo mundo, né? Mais rápido é processado. Eu falei, então tá bom, então, sei lá, vê se até o final da semana eu assino aí. Aí eu saí da sala dela, voltei pro meu trabalho normal. Aí passou 5 minutos, ela chegou com todos os documentos assinados e tal, na minha mesa, foi muito legal, sabe? Também sou muito grato à empresa também, porque isso que eles fizeram, né? A empresa poderia falar não, ou poderia, sei lá, demorar um pouco mais, foi muito simples, muito direto, né? Aí passou 5 minutos, ela tava na minha mesa lá com os documentos e tal, falou, espero ajudar e tal, né? E boa sorte e tal, foi muito legal. E aí a gente continuou com o processo. Aí a gente estava com todos os documentos prontos, né? A gente criou o nosso perfil no BCPNP. E aí entramos, recebemos a ITA, né? Que é a Invitation to Apply, né? Aplicar para o programa. Aplicamos para o programa. E aí esperamos aí, o tempo de processamento era de 3 a 4 semanas. E a consultoria nos avisou que poderia... A província de BC poderia, até gaguejei para falar, a província de BC poderia ligar para fazer entrevista
né, com o empregador, né, ou comigo. E o que seria essa entrevista? Essa entrevista é basicamente para confirmar as informações que a gente colocou da empresa, né, ou seja, as minhas funções, número de empregados, os clientes, né, porque é uma função muito específica, são funções mais específicas, então eles realmente verificam tudo isso aí. E aí foi aí que passou, a gente estava completando 4 semanas, né? Eu falei com a presidente da empresa, falei, podem ser que eles liguem, né? A consultora falou que pode ser que eles liguem para confirmar algumas informações e tal, né? Só tô te avisando e tal. Ela falou, não, Augusto, pode ficar tranquilo que caso eles ligarem, eu vou dar ótimas referências sobre você. Eu falei, nossa, tão grande, hein? E o que aconteceu foi que quando estava completando 4 semanas, eu lembro que foi numa sexta-feira, né? O que aconteceu foi que sexta-feira, 3 horas da tarde, toca o telefone da empresa, no meio do escritório, né? Aí o que acontece? Eu sou geralmente a pessoa que atende telefone lá, aí eu vi lá na Bina lá, assim, questão de segundos, Province of BC. Eu falei, caraca, não é possível que naquelas semanas do final do tempo de processamento, né, das 3 a 4 semanas depois que a gente aplicou para o BCPNP, a gente estava na expectativa, então eu deixava o celular do meu lado, caso alguém ligasse para a entrevista, né? O que aconteceu? Que eles ligaram no escritório, cara, a hora que eu vi o nome lá, Province of BC, e eu atendi o telefone, cê é louco.